qual o perfil ideal de um profissional de vendas? João, o perfil ideal de um profissional de vendas, e eu posso te dizer que a gente sempre associou, e aí eu já comentei anteriormente, né? Obviamente, a capacidade dele de apresentar suas ideias, a capacidade dele de apresentar planos e estratégias, claro que isso ajuda, né? Mas isso não é o diferencial. Né? Eu acho que o grande diferencial de um vendedor, ele tem que ter a capacidade de gerir as emoções dele. E vou te explicar o porquê, né? Acho que nenhum profissional é exposto, óbvio, alguns são, né? Estou falando aqui do profissional da área comercial, mas uma grande organização, ele é exposto a muita pressão, né? E essa pressão, ela vem de conflitos que ele enfrenta diariamente. É conflito com o cliente, é conflito com a retaguarda da empresa que não cumpriu aquilo que foi combinado. Muitas vezes ele está lá no front junto com o cliente tomando a pancada. Então isso gera um ambiente de bastante estresse. Por que eu falo que só saber se comunicar não adianta, né? Porque se ele não for um profissional que ele consiga dominar suas emoções, ele sai do prumo muito fácil, né? Então isso é um primeiro ponto. E isso gera uma resiliência, né? Que a área comercial é fundamental. E aí eu acho que o outro ponto que, no meu entendimento, é fundamental, ele tem que ter capacidade de atualização técnica muito rápida, porque o mercado vem mudando, né? A gente sabe que a informação, ela é uma informação online, em tempo real. O cliente, ele está contestando a tua informação de maneira online, ele está conversando contigo e ele está mexendo no celular, ele já sabe se o que tu está falando faz sentido ou não faz sentido. Então, essa capacidade de evolução técnica, ela é muito importante, eu diria que ela é bem determinante. E aí, como eu falei antes, a questão da atitude, da ação, né? Se a gente fosse buscar o conhecimento, habilidade e atitude, esse é aquele A de atitude, de ação, de ambição, que o vendedor tem que ter isso correndo nas veias, né? O sangue do vendedor, ele tem que ser um cara sanguíneo com muita ambição de querer conquistar metas e objetivos, né? Não há dúvida disso. Então, é claro que saber falar ajuda, mas não é o papel principal, talvez, do vendedor. E claro que a gente diz que vender é uma arte, né? Uhum. Então, se tu pudesse trazer mais algumas dicas, além dessas que tu já disse agora. Eu diria que a arte de vender, né? Eu sempre falo que o bom vendedor não é aquele que sabe falar muito, mas é aquele que sabe perguntar bem. Né? Porque o processo de investigação numa negociação, ele é fundamental. Eu digo que a grande capacidade que a gente pode treinar numa equipe é a capacidade dele de questionar, de perguntar. Né? A arte de vender, ela se dá justamente com perguntas. Né? E as perguntas, claro, que se a gente for para um ambiente um pouco mais técnico da venda, ela pode acontecer de uma maneira um pouco mais aberta, onde tu pede para o cliente discorrer um pouco sobre o assunto, para que tu consiga entender um pouco a necessidade dele, ou perguntas mais fechadas, que é o momento que tu vai, de fato, fechar uma venda, né? Mas deixando sempre para ele tomar a decisão daquilo que é importante. Eu acho que a investigação, ela se dá para que você possa antecipar as necessidades dele. Eu recordo que, num período que eu trabalhei, no setor de tintas, eu fui para o México para fazer um intercâmbio profissional e nesse período eu fui visitar e a primeira pergunta, nós, né, incipientes com a questão do segmento, eu perguntei, mas o nosso produto aqui é caro ou é barato? E ele disse, eu não sei. Eu digo, como você não sabe? Não, eu não sei, porque aqui a gente não vende tinta, a gente vende soluções. E eu só vou te dizer se é caro ou barato a partir do momento que eu fizer uma investigação da necessidade do meu cliente, e aí eu vou poder montar um orçamento da solução do problema do meu cliente. Então, isso nunca me saiu da mente. Né? Então, não existe produto caro ou barato. Né? O que existe, sim, é a gente ter a capacidade de entender e automaticamente solucionar um problema através de um produto, de um serviço ou de uma necessidade, que a grande arte da venda é isso. Né? Dizem, né, Amanda, que o consumidor, ele sempre compra por duas razões, né? Ele compra por medo ou por ambição. Né? Então, assim, hoje nesse mundo saudável, quando a gente vai se inscrever numa academia, a gente se inscreve por duas razões. Né? Ou porque a gente quer melhorar a nossa saúde, ou porque a gente esteticamente quer ficar mais bonito. Né? E o que mais me chama a atenção é que às vezes as pessoas querem vender para todo mundo da mesma forma. E a investigação é isso. Né? Quando a gente vai vender um carro, eu tenho que entender por que ele está comprando um carro. Ele está comprando um carro porque ele quer usar para trabalho, é para endosso social, e isso tudo só descobre na investigação. Então, a arte de vender é justamente fazer perguntas certas,
que consigam aclarar a necessidade real do cliente, que tu consiga ofertar para ele o melhor produto ou solução. Perguntar mais do que comunicar, enfim, então. Perfeito.